Eu quero recapitular os irmãos sobre algum assunto que nós falamos há semanas ou alguns meses atrás. Começamos aqui, era uma sentada com alguns obreiros. Eu perguntava sobre o que é servir a Deus. Amém? O que é servir a Deus? Posso dizer que até hoje eu estou a aprender, ainda estou a aprender sobre servir a Deus. Porque servir a Deus é um assunto muito vasto, aleluia. Um assunto muito profundo. O que muitos chamam de servir a Deus, na verdade não é servir a Deus. Se um ser que diz servir a Deus não se encaixar com o que vou falar aqui hoje, quer dizer que não estava a servir a Deus. Porque o importante não é somente estar a fazer alguma coisa dizendo que estou a servir a Deus, mas como é que eu estou a fazer essa coisa? E outra coisa, é isso que Deus quer que eu faça? São perguntas que você tem que fazer. Não somente fazer, estou a servir, mas saber fazer e fazer o que Deus quer. Nem tudo que as pessoas dizem que estão a servir a Deus nos nossos dias, o que é servir a Deus? É quando alguém está no púlpito a pregar, isso é servir a Deus. Quando falamos servir a Deus, o que aparece na mente das pessoas é isso, servir a Deus é isto. Alguns esperam dizer que estamos a servir a Deus quando um dia serem dado a oportunidade de pregar. Para eles isso é servir a Deus. Você tem que saber servir como Deus quer e no lugar onde Deus quer que você esteja. Isso, eu não vou sair correndo para ser um pregador se Deus não quer que eu faça isso no momento. Sendo que Deus está me mandando fazer uma outra coisa. Alguns colocam que servir a Deus é estar numa igreja, no púlpito a pregar. É por isso que quando não são dados a oportunidade para pregar, eles dizem como? Estou a ser perseguido como pastor. Está vendo? Tem pessoas que saem e começam outra igreja por causa dessa mentalidade. Porque acham que servir a Deus, talvez ele teve um sonho, estava a pregar, ou alguém e tem uma profecia que Deus te chamou para pregar. E acha que naquele momento ele já tem que começar a ser dado para pregar. Porque para ele isso que era servir a Deus. Então quando não é dado, a pessoa diz que o pastor está me perseguir, ele não quer que eu cresça, e a pessoa sai e começa outra igreja. Isso chama-se rebeldia. Não servir a Deus não se limita apenas a estar em frente e falar algumas palavrinhas. Você tem que saber servir. E servir na área que Deus quer que você esteja lá. Só por eu ter falado área, isso mostra claramente que não é somente na área da pregação que as pessoas estão a servir a Deus. Existem muitas áreas na igreja. A igreja é composta por muitas áreas, não somente uma única área, que é a pregação. O irmão que está a filmar, se fui eu que coloquei lá, ele está a servir a Deus. Nós definimos naquele dia que servir a Deus é cooperar com a vontade de Deus na terra. É cooperar com a visão de Deus na terra. Isso é servir a Deus. Servir é trabalhar, é estar debaixo de ordens, é estar debaixo da vontade de outras pessoas. E não, nós estamos a pregar, estamos debaixo da vontade do Senhor, estamos debaixo da ordem do Altíssimo, estamos apenas realizando aquilo que é da sua vontade, aquilo que está sobre nós, essa responsabilidade que está sobre nós. É por isso que Paulo diz que a pregação é uma responsabilidade que Deus havia lhe dado. Servir a Deus é cooperar com a vontade de Deus na terra, é cooperar com o avanço da visão de Deus na terra. Visão é aquilo que Deus quer fazer na terra. Isso é uma visão. Deus tem uma visão com o mundo. Deus tem uma visão com a terra. Aquilo que Ele quer fazer, isso que Ele quer fazer, essa imagem que Ele tem na mente, isso é uma visão.
Agora, Ele quer que essa visão se materialize na terra. E aí onde os homens são convocados por Ele. Aleluia. Então, isso que é servir a Deus. Então, somente através disso que eu falei, você pode se interrogar se você está a servir a Deus ou não. Servir a Deus não é fazer o que você acha, mas sim aquilo que Deus determinou. Porque a visão está com Ele, não contigo. O dono principal da visão é Deus, não nós. Deus apenas compartilha conosco a sua visão. É por isso que eu quero crer que 1 Coríntios capítulo 4, logo no primeiro verso, fala-se que os homens nos consideram como cooperadores ou ministros de Deus. Nós todos somos cooperadores. Vamos lá, porque isso que é servir a Deus. Cooperar é trabalhar junto, é coordenar com Deus. Aleluia. Servir a Deus. Você que está na igreja precisa saber que Deus te colocou lá, porque tem uma visão lá. Deus te colocou lá porque Ele tem o quê? Tem uma visão no lugar em que você está. Ele diz que os homens nos consideram como ministros. Ministros são servos, ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Agora, se você for ler o capítulo 3, do mesmo livro, versículo 9, ele diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Aleluia. Nós somos cooperadores de Deus. Aleluia. Nós somos cooperadores de Deus. O que é ser cooperador? Nós somos cooperadores de Deus. A pergunta é: o que é ser cooperador? Aleluia. Nós somos cooperadores. Somos pessoas que estamos a trabalhar juntamente com Deus, com vista a materializar aquilo que Ele tem em mente. Nós somos cooperadores. Queremos realizar, estamos aqui para trabalhar junto com Deus, para que aquilo que é a sua visão se realize na terra. Você vai fazer algo que está na visão de Deus? No lugar onde você está, tem uma visão de Deus lá. E Deus te chama para você ser cooperador, para ser um instrumento disponível, para ser um instrumento que será usado na materialização, na realização desta visão que Ele carrega, que Ele tem. É por isso que algumas vezes a gente pode pensar que o pastor é um pouco chato. Por quê? Porque nós sabemos o que deve ser feito e não é o que está a ser feito. E nós vamos exigir, porque o que está sendo feito e o que está na visão não está a concordar, não está a se encaixar. É por isso que eu disse aqui, não é somente fazer qualquer coisa, mas como Deus quer. Você pode bater no peito de que eu estou a fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque você está fazendo, o que você está a fazer está a agradar a você. E aí você conclui que é a vontade de Deus que está a te agradar. Sendo que para Deus não. Se não agrada a Deus, ainda não está de acordo com a sua vontade. É por isso que Jesus, quando esteve aí naquela agonia, qual foi o assunto da sua oração? Se possível, passa de mim este cálice. Era o que ele queria naquele momento. Mas como ele terminou? Porém que não seja feita a minha vontade. Isso, o que eu quero agora é isso aqui. Mas se não é isso que está na tua visão, então seja feita a tua vontade. E não servir a Deus isso. Você tem que negociar a tua visão pela visão de Deus. Se essa não for de Deus, você não pode substituir a vontade de Deus com a tua. Substitua a tua com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é essa que é a razão da tua existência. Não a tua vontade. A tua vontade não é a razão da tua existência, mas a de Deus sim.
Então, se você viver apenas baseado na tua vontade, na tua visão, o que você acha certo, sendo que não é isso que Deus quer, você está se perder.